Redação On News. Informações chegando aqui com ele, Jairo Guilherme Silva. Bom dia, ótima quinta-feira, Jairo. Bom dia, Tarcísio. Estamos chegando aqui da Redação On News com mais informações nesta manhã de quinta-feira, quase final de semana já, hein, Tarcísio? Exatamente. Pois é, vamos às informações desta manhã, Tarcísio. Apesar de dizer que seria possível a reabertura de academias de ginástica e salão de beleza, a Prefeitura de Americana anunciou no início da tarde de ontem que seguirá as determinações do governo do estado de São Paulo e manterá os estabelecimentos fechados por enquanto, até que a situação se normalize em nossa região. Porém, a decisão do governador João Dória de não liberar as atividades no estado inviabiliza a flexibilização, segundo a Prefeitura. O anúncio foi feito pelo Tucano no início da tarde de ontem, o João Dória, por volta do 12:30, aqui no estado de São Paulo, dizendo que a situação não é propícia para a abertura do comércio, pelo menos por enquanto vai crescendo e aumentando os números de casos de pessoas infectadas pelo coronavírus e também o número de mortes que vem crescendo em toda a região, lamentavelmente, né, Tarcísio? Uma vez que o Brasil tem 749 mortes registradas nas últimas horas, atingindo cerca de 13.149 pessoas que morreram até o momento. Exatamente. E a gente tem assim, né, Jairo, que parece que a Prefeitura, até na nota que ela expediu, ela falava que entende que esses estabelecimentos, né, se tiver uma higiene adequada, o distanciamento adequado, se adequar às normas, né, protetivas, até poderia ser viável realmente a abertura, mas por questões legais tem que seguir o decreto do governo do estado, não é isso? Exatamente, Tarcísio. É uma determinação já que a Prefeitura e o governo, o prefeito STF, Marnajá, né, o prefeito Marnajá disse que segue as recomendações do Estado através do Comitê de crise do Estado, né, que recomenda, por enquanto, não flexibilizar, até porque a população também não está colaborando. Muitas pessoas nas ruas e o Brasil passa a ser o segundo país em mortes em caso de coronavírus nas últimas 24 horas, registrando números impressionantes. Sim. Nós registramos nessa semana ainda 881 pessoas que morreram por conta do coronavírus. Agora, nas últimas 24 horas, foram 749 mortes, vítimas do coronavírus. Isso é todo dia, não é que foi uma vez só na vida, não. Todo dia está tendo esse número alto de mortes, né? Ô Jairo, e lendo uma informação, né, ontem, porque a gente fica naquela dúvida, né? Então a gente vai ficar em quarentena até quando? Né? Até sair a vacina, no final do ano que vem, será que sai esse ano? Fica tudo muito, muito assim. E tem uma outra linha que fala o seguinte: não, tem que voltar tudo ao normal, quer dizer, é 880, né? Volta tudo ao normal, tem que abrir todo mundo tem que agir normalmente, porque todo mundo vai ser infectado e tal, aquela coisa toda. Mas eu li uma informação que é uma informação muito importante para o retorno das atividades, tá? Com proteção. É um estudo israelense, né? Talvez por ser israelense, talvez tenha chances aqui no futuro no Brasil, mas para isso precisa realmente as pessoas, né, seguirem as normas dos nossos governantes. É um grupo, viu, Jairo? É uma coisa assim bem interessante, que eu acho que eu queria dividir com todo mundo. Desenvolveu aí uma fórmula matemática que consegue barrar o vírus. É uma regra do 10x4 ou 10x4. 10x4 é uma proposta de pesquisadores israelenses para reabrir a economia durante a pandemia do Covid-19. E olha só como que é bem interessante isso, Jairo. Porque assim, o período de latência do Covid-19 são 3 dias. 3 dias, né? O que seria isso? Peguei a doença 3 dias e peguei a doença hoje, antes de 3 dias ela não se manifesta e não se prolifera. A partir do 3º dia, tendo sintomas ou não,
ela é propagada, ela é disseminada. Mas nesses 3 dias seria uma latência de segurança. E a ideia qual que seria? Ficar 4 dias trabalhando normal, né, com atividades normais, e 10 dias de quarentena. Por quê? Fazendo um rodízio. Então, para tentar entender, é uma coisa assim meio complexa, mas só para a gente entender. Vamos supor uma empresa que ela tenha aí 120 funcionários, por exemplo. 120 funcionários. A empresa poderia voltar a abrir, né, com um número reduzido de pessoas, né? 120 funcionários com 30 funcionários. Esses 30 funcionários trabalhariam 4 dias e depois ficariam em quarentena durante 10 dias. Por que essa quarentena? Para se precaver e, se surgir alguns sintomas, procurar ajuda, não é? Então seria assim, dessa forma. E aí, no outro dia, nos outros 4 dias, um outro grupo, e assim no outro grupo, e assim no outro grupo. A ideia é de que todos da casa tenham as atividades nos mesmos dias. Então, por exemplo, trabalho, escola, né? Fazer compras, tudo nesses 4 dias. E depois ficar em quarentena. Só que quando sai, tem que usar a máscara, o distanciamento social, né? Não pode ficar menos de 2 metros da outra pessoa, fazer uso de álcool e gel, lavar as mãos, né? Higienizar, tudo como manda o figurino. E também os locais, as indústrias, a escola e tudo mais, ter todo o respaldo também de segurança e de higiene, não é? E assim o que acontece? Vai fazendo um grande rodízio entre todo mundo. E na prática, o que fica, viu, Jairo? Que fica um isolamento, uma quarentena de 60%. Sim. Quem trabalha apenas é os outros 30%, 40% que está em atividade. Então você teria um isolamento maior do que nós estamos tendo hoje no estado de São Paulo. Então, é uma forma da economia trabalhar, né? É uma forma das pessoas preservarem seus empregos e é uma forma eficiente das pessoas se prevenir, né? Porque você acaba tendo aí um isolamento maior do que estamos tendo hoje. Isso dá certo na Europa, isso dá certo em outros países. Agora no Brasil, que as pessoas não respeitam a ordem dos nossos governadores, governantes, né? Não governador, não quero dizer o governo do estado de São Paulo. Você vê o atual ministro da Saúde, fala que tem que ter o isolamento e que vai ter que ser pior, não é? Então, todo mundo está chegando nesse ponto, que tem que cada vez ficar mais restrito, O presidente, ele pensa numa coisa, colocou aquilo na cabeça, não tira mais. Quando eu era pequeno, minha mãe me passava mentiolate. Então tudo, e sarava, então tudo pra mim vai ser mentiolate. Aí eu cresci, mas mudei. Agora eu sei que não é mentiolate, é mertiolate. Então eu tô com dor de garganta, coloco o mertiolate lá dentro. Tá assim, tá cabeça dura o presidente. Não é cloroquina que resolve o problema do mundo. Tem outros remédios também que auxiliam, né? Mas pensa só nisso. Não vê uma outra possibilidade. E essa seria uma possibilidade de um retorno. Mas a população deveria respeitar as normas de segurança. Quantas pessoas a gente vê na rua aí, Jairo, sem máscara? Exatamente. Se reunindo em festa, fazendo churrasco, não é? Tem muita gente ainda que ainda ignora a doença. E o fato, é até interessante esse estudo aí, Tarcísio, mas o fato é que o país pode vir é o epicentro agora do coronavírus, uma vez que os números vêm aumentando. Estamos aí totalizando cerca de 188.974 casos que deram resultado positivo do coronavírus. O número de mortes tem aumentado de forma assustadoramente. Só tomará as devidas providências e flexibilizar essa situação quando o número de mortes caírem. Isso.
impossível abrir o comércio com 771 mortes, Sim, 881 mortes. Os números vão aumentando de forma assustadora. E quando cair, os demais países também só tiveram a flexibilização do comércio quando o número de mortes caiu, né? Sim, sim. Vamos supor, reduzir para... Quando você notar que está caindo de 300, 200, 100 pessoas vítimas do coronavírus, aí dá para você ter uma noção que a curva está em descendência, né? Está caindo. Então, a gente tem que tomar ter esse essa cuidado, noção, né? Ter essa Sim, noção. sim. Porque enquanto está subindo, não tem como, porque o vírus está circulando e está infectando. Está infectando, né? Está infectando. Mas esse estudo, ele dá uma possibilidade, porque ele até diz que durante 2 meses você conseguiria frear o vírus eficientemente, porque as pessoas... Mas então é aquilo. O problema, mais uma vez, é o presidente? Não. É o governo do estado? Não. É o prefeito do município? Não. São as pessoas que não atendem, não fazem o que tem que fazer, não acorda para a vida, né? Então não dá para implantar uma coisa dessas, por exemplo, no Brasil. Eu acho que nem depois que a curva baixar. Até porque não há uma unanimidade nessa questão, né, Tarcísio? Fica essa guerra de palavras, a população fica dividida. Evidentemente o presidente vai lá e todo mundo é sensível, o pessoal precisa trabalhar realmente, fala o que a população quer ouvir, né? Abre o comércio, todo mundo, o pessoal vai morrer de fome, o pessoal assusta. É assustador isso. Os empresários ficam em estado de pânico. Todo mundo está em estado de pânico. Tem gente que fala assim, eu prefiro morrer do vírus do que morrer de fome. Não tem que morrer. A ideia é não morrer. Como que a gente vai resolver isso daí? Mas essa que é a palavra. Essa guerra entre os poderes, né? Então, infelizmente, um fala que tem que fazer, tem que seguir a recomendação, tem que ficar em casa. É provável que venha aí um lockdown aqui para o estado de São Paulo também, para evitar a circulação das pessoas, que é o tranca-rua, você não vai sair de casa, só vai sair em extrema necessidade. O presidente fala que não, tem que ir todo mundo para a rua, tem que ir todo mundo trabalhar, que o governador só fala besteira, que os prefeitos só falam besteira. Enfim, fica nessa briga e a população fica no meio, refém de tudo isso, né? Exatamente. Então, enquanto não há uma união de ideias, fala, não, gente, vamos todos nos unir, a regra a partir de hoje é isso. Então o pessoal fica dividido. O presidente vem e fala, o governador vem e fala. E aí, em quem acreditar? Né? Em quem acreditar? Quem está com a razão? Evidentemente, a gente vai com o lado da medicina, vai com o lado da ciência, mas aí a briga entre eles não tem fim. E é aquela questão de quanto mais tiver holofote para se aparecer, visando as eleições, visando o maior número de seguidores, e aí fica nessa situação. E a gente fica no meio aqui, feito otário, né? Sim, tá complicado. Por isso que tem que ter... Eles têm que se conversar, chegar no meio termo e abrir o diálogo. Tem que abrir o diálogo. Não pode ficar falando, um dando uma alfinetada no outro, através de imprensa, através de coletiva de imprensa. Não, até nesse momento de flexibilização, se todos fossem, gente, vamos seguir as normas, e as normas são essas. Isso. E vamos todos aí, estamos unidos, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Todo mundo unido e falando a mesma língua, tranquilo. Isso. Agora, eles fica essa cabo de guerra, né? Não, estão fazendo já campanha, já se projetando para as próximas eleições. Aí é de doer, né? É de doer. Quer dizer, mostra que realmente os governantes aí, para eles, o povo... É justamente isso, né? Voto. Voto. Só isso. Eles estão pensando mais em se promover nessa situação, né? Toda. Não tá pouco ligando para a população. Evidentemente que tem que se tomar as devidas providências para que não aumente o número de pessoas infectadas ainda. Mas só para encerrar essa minha primeira parte, o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, anunciou ontem, quarta-feira, que o município de Campinas passará a ter rodízio de veículos pelo final do número da placa a partir da próxima segunda-feira. Então, a partir de segunda-feira, dia 18, estarão circulando em Campinas. Na segunda, carros com finais das placas 1 e 2. Na terça, final placa 3 e 4. Na quarta, 5 e 6. Na quinta, 7 e 8. E também na sexta-feira, de placa final 9 e 0. Quem infringir
a lei será multado com 4 pontos na carteira e também R$ 130 que vai pagar de multa se infringir as determinações da Prefeitura de Campinas. Por quê? Para evitar com que a população fique muito na rua, porque o número de veículos é assustador. Para evitar que se alastre ainda mais essa pandemia, a Prefeitura de Campinas tomou essa decisão. Então vale essa medida a partir de segunda-feira. Não são apenas para veículos de Campinas, não. Veículo, vamos supor, qualquer veículo passou lá. Se eu for para Campinas, os radares, aí vai ter blitz, vai ter os radares inteligentes. Você passou por um deles, vai anotar a placa do seu veículo, fotografar. Exatamente. A multa vai para você. É uma maneira de frear o número de pessoas nas ruas em Campinas. E essa aplicação da multa é válido para todos os veículos, não importa se é de Campinas ou não. Tem uma ouvinte que está falando aqui, a Fátima, falou assim, olha, sobre o que você está comentando desse rodízio, né, a Soul americana, né, está fazendo com os motoristas para não demitir, trabalha 10 dias, fica 20 em casa e assim vai, né, aquele que ficou de folga volta e os outros saem e assim vai fazendo o rodízio, né? Mas assim, a ideia é que assim, coisas isoladas não funcionam como deveriam, né? Teria que ser todo mundo. Por quê? Porque aí você consegue ter um isolamento maior da população. 60% das pessoas ficariam em casa nesse estudo que está tendo o nome de 10x4. 10 dias em casa, 4 dias em atividade. Então, todos os dias teria 60% de isolamento oficial. Mas para isso teria que todo mundo agir. Aí atitudes como essa do prefeito de Campinas, Jonas Donizete, de restringir a circulação de veículos, é justamente para tentar forçar as pessoas a não circularem. Mas se para lá o rodízio se coloca o rodízio lá em São Paulo, aumenta no metrô. Não, a ideia é dificultar o acesso das pessoas para que elas se forcem a ficar em casa. Por quê? Porque não está adiantando falar, não está adiantando mostrar números, não está adiantando mostrar alguns nomes. 10% dos mortos dos internados, acho que dos internados, né? São pessoas da saúde. Pessoas que estão lá, que seria para cuidar da gente. 10% dos números são médicos, enfermeiros, pessoas que estão aí na frente. É duro isso, né, Jairo? É duro. Tem muita gente aí que se afastam em quarentena, profissionais da saúde, porque estão lá para nos salvar a vida daqueles que não respeitam a sua própria vida. Impressionante, né? Impressionante. Bom, Terceiro, eu volto logo mais com mais informações aqui da redação On News. Todos os dias ele traz informações aqui no Bom Dia Azul, aqui na Rádio Azul. E ele vai trazer aqui informações da polícia novamente hoje. Não é isso mesmo? Quais são as novas da polícia? Alô, Will Magri, bom dia! Bom dia, Tarcísio. Bom dia. Ótima manhã de quinta-feira, meu amigo. Para você também. Com as informações da polícia. Opa! Um casal foi preso em Nova Odessa após uma série de furtos em comércios da região. Após uma solicitação, uma equipe de polícia militar interceptou na Avenida Carlos Botelho, no centro, um veículo modelo Voyage. Um homem de 35 anos e uma mulher de 26 foram abordados e os policiais encontraram no carro peças de picanha, perfumaria, roupas e outros objetos. A PM apurou que a mercadoria avaliada em R$ 7.220 havia sido furtada de comércios de Nova Odessa e Piracicaba. O casal também foi reconhecido em outros 6 delitos aqui em Americana. Os criminosos foram encaminhados para o plantão policial e autuados em flagrante. Logo mais 11h30 da manhã, eu volto para contar tudo o que aconteceu no plantão policial. Eu aguardo vocês na segunda edição do Jornal On News, que começa 11h30 da manhã. Um abraço e até lá. Jairo Guilherme Silva. Ok, Tarcísio, o Banco de Sangue do Hospital Municipal aqui de Americana está divulgando nesta semana que está com estoque de sangue mais baixo aí dos últimos dias, uma vez que a população deixou de doar sangue. O Banco de Sangue está apresentando os tipos de sangue O positivo, O negativo, A positivo, A negativo. Os doadores devem fazer o agendamento para marcar o horário como medida de segurança para evitar aglomerações em função da pandemia do coronavírus.
os doadores de sangue podem agendar o procedimento para as segunda, terça, quinta ou sexta-feira, das 8 da manhã até as 11h30 da manhã, pelo telefone 3468-1739. 3468-1739. Para doar sangue, a pessoa precisa seguir algumas recomendações: não estar em jejum, repouso mínimo de 6 horas na noite anterior à doação, não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas antecedente à doação, evitar fumar pelo menos 2 horas antes da doação, evitar o consumo de alimentos gordurosos nas 3 horas anterior à doação. O doador deve ter entre 16 e 69 anos de idade. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais. É necessário ter acima de 50 quilos e apresentar boas condições de saúde. O Banco de Sangue do Hospital Municipal está localizado na Avenida da Saúde, 415, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Para doar sangue e evitar aglomerações, é necessário fazer o agendamento prévio. Telefone 3468-1739. Os doadores de sangue O positivo e negativo, A positivo e negativo, estão sendo requisitados nesse momento em que há uma baixa adesão de pessoas que fazem a doação aqui no Banco de Sangue do Hospital Municipal de Americana, Tarcísio. É verdade, muito importante, não podemos descuidar disso, porque assim, com a pandemia, não quer dizer que as pessoas que tiveram problemas ou têm problemas de saúde vão deixar de ter problemas de saúde e não, continua normal, né? Diminui acidentes até, porque diminui o número de circulação de veículos, mas pessoas que têm uma cirurgia urgente para fazer, né? Tem algum problema de saúde que precisa de sangue, então estão bastante necessitados. Então quem é doador de sangue, por favor, faça a sua doação e respeitando todos os cuidados, dá tudo certo, não é, Jair? Sem dúvida alguma. E a Prefeitura de Americana receberá um repasse de 2 milhões para o custeio da saúde e enfrentamento do coronavírus, o Covid-19. O recurso foi intermediado pelo deputado federal Vanderlei Macris e o anúncio foi feito ontem no gabinete do prefeito Omar Najar, que recebeu o parlamentar em seu gabinete e agradeceu pelo recurso. Agora a administração seguirá os trâmites burocráticos com o governo federal para que o repasse seja concretizado nos próximos dias aqui na cidade, já que esses 2 milhões é para o enfrentamento e também os trabalhos que estão sendo realizados para o coronavírus, contra o coronavírus aí, para conscientizar a população nesse momento tão importante do país, Tarcísio. Sim, importante também, está aí mais uma boa notícia para a Americana, né? Sem dúvida alguma. Nós havíamos dito que a Prefeitura de Campinas está adotando medidas restritivas, Sim. O que pode também seguir para outras cidades que também, para evitar que as pessoas circulem né? de forma desnecessária, devem implantar antes do lockdown, antes de qualquer situação, que o presidente diz que lockdown nesse momento é loucura, implantar isso no país, mas as cidades, o país, os estados estão procurando medidas para restringir o número de pessoas nas ruas. O isolamento social, nesse momento em que cresce o número de mortes e pessoas infectadas. Cada cidade tem as suas alternativas. A cidade americana está seguindo o governo do estado, não está liberando nesse momento as academias de esporte, salões de beleza, barbearias, salão de cabeleireiros. Então, esse momento para até evitar que aumente ainda mais, que as pessoas circulem ainda mais. Mas nós ouvimos hoje no All News primeira edição uma matéria feita pelo repórter Will Magri, que entrevistou um dono de um estabelecimento de beleza aqui de Americana, falando da dificuldade e também, nesse momento, do atendimento feito por ele de forma agendada com o cliente, vai lá, agenda, depois de 1 hora faz toda a higienização e depois marca para o trabalho de um outro cliente. Trabalhando com a porta entreaberta, né? Meia porta aí, até porque não é permitido legalmente. Mas as pessoas têm esse contato, precisam também trabalhar e eles estão atendendo não com as portas abertas, né? Mas com agendamento prévio. É uma maneira que, enfim, cada um sabe o calo que aperta, né? Você falou muitas coisas, eu queria comentar algumas situações que você disse aí. A forma de restringir a circulação de carros e tal, é para evitar, para as pessoas evitarem de sair. E outra coisa,
Você está em casa e de repente ouve ali um carro passar, ouve um pessoal passando, conversando, você fala, pô, mas se eles saem, por que eu não posso sair também? Quer dizer, acaba incentivando outras pessoas a fazer o mesmo. Então a ideia de diminuir a circulação de veículos tem esse efeito psicológico também, de não atiçar as pessoas a querer sair de casa, não é? A respeito da matéria, eu acompanhei hoje no Primeira Hora edição, né, o On News, primeira edição, e realmente a situação vivida por quem tem salão de beleza é terrível, mas não é só quem tem salão de beleza que está passando por um momento terrível. Tem muitas pessoas aí de lojas, outros comércios, ambulantes, profissionais liberais e tal, que estão passando aí por situações muito, 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 muito delicadas, né? Lembrando que o governo federal liberou aquela verba de R$600, né? Que também causou aglomeração de pessoas na frente dos bancos, não é? Tem uma foto muito interessante que o banco foi lá, colocou o distanciamento de 2 metros e tal, aí o pessoal deixou lá uma bolsa, um capacete e ficou tudo junto numa sombra lá, todo mundo... É um absurdo, né? Mas assim, muitas pessoas estão sofrendo com esse fechamento do comércio, das atividades, né? Por causa da pandemia, não tem jeito, é complicado mesmo. E é duro, né? É duro, porque o que fazer? Porque às vezes a pessoa abre também, tem gente que vai, viu, o Jairo? Tem gente que vai, mas tem gente que não vai. E aí vai ficar aberto lá, também não vai ter... Porque assim, o problema não é abrir, o problema também é ter clientes, né? Ter freguesia. E aí, como que tá? Será que o pessoal vai sair de casa para ir? Não vai. Então a situação está muito complicada, tem que ter uma união de todo mundo tem que falar mais ou menos a mesma língua para tentar resolver isso o quanto antes. O quanto antes. Bom, vamos ver o que vai acontecer daí para frente, né? Sem dúvida alguma. Tarcísio, olha, tem um ponto de retirada aí, um varal solidário. Como funciona esse varal solidário? Um ponto de retirada de doações de máscara de proteção individual contra o novo coronavírus está instalado na Praça Tiradentes, em frente à sede da Guarda Municipal aqui de Americana. No local, o local fica ao lado da Avenida Bandeirantes. Há um varal em que as pessoas podem pendurar ou retirar o acessório, no caso as máscaras, né? Trata-se de uma campanha varal solidário realizado por um servidor, o ex-servidor municipal aqui da cidade americana. Ele fez um varal, coloca as máscaras ali, quem precisar de máscara, for lá tirar, e quem quiser fazer a doação vai lá, coloca as máscaras também no varal solidário. Uma boa alternativa, ótima ideia, viu? Ótima dica. O nosso amigo é o Oswaldo Klein Neto, o Foca, né? O Foca. Ex-secretário municipal de esportes aqui de Americana. Tá lá, se precisar pegue, se não precisar doe, né? Isso. Quem puder boa. doe também. Ótima iniciativa, precisamos de iniciativas assim, né? E também tem várias iniciativas no sentido de doação de alimentos, né? Tem a mesa solidária, quem precisar, né, retira, quem puder contribuir, que leve lá a mesa solidária. Tem alguns pontos em Santa Bárbara do Oeste, ali no Jardim Esmeralda, Cidade Nova. O pessoal tem feito também essa mesa solidária, muito bacana, por sinal. Que legal isso, uma atitude nobre, né? Exatamente. Das pessoas que colocam ali. Ninguém fica fiscalizando, ninguém fica ali olhando, saber julgando. se o que você está pegando, quanto está pegando. Enfim, você tem a consciência de saber que você vai pegar o que precisa. E as pessoas vão lá, e quem puder faz a doação. Quem precisar, leve os alimentos que estão ali nessa mesa solidária. É uma atitude muito bacana também. Exatamente. Que é seguida por muitas pessoas aqui na nossa região. Importantíssimo isso, viu? Importantíssimo. Parabéns aí, e que incentive outras pessoas a fazer o mesmo, né, Jairo? Sem dúvida alguma. Olha, em Santa Bárbara do Oeste chega a 23 casos do coronavírus. A Santa Bárbara confirmou mais 2 casos positivos do novo coronavírus na última quarta-feira. Com isso, a cidade tem 23 casos confirmados da doença. A prefeitura não divulgou os dados nem o estado de saúde desses pacientes que receberam a confirmação na última quarta-feira. Dos 23 casos positivos, 8 estão curados, 1 faleceu. E os demais não há informação ainda, porque a prefeitura não repassou isso no site com relação à saúde dos demais pacientes que estão infectados aí com o coronavírus. Mas o fato é que
a situação está sendo acompanhada pela vigilância epidemiológica da cidade de Santa Bárbara do Oeste. E estamos aí noticiando os fatos que estão acontecendo aqui na nossa região. Lembrando que nós vamos também fazer a divulgação de um trabalho muito bacana feito pelo Banco de Sangue e também pedir mais uma vez para que a população que puder fazer a doação de sangue faça e agende antes de fazer a doação. Tem que agendar o horário certinho para evitar aglomerações. O telefone é o 3468-1739. É só agendar. A doação acontece das 8 às 11h30 da manhã, nos seguintes dias: segunda, terça, quarta e terça, quinta e sexta, menos quarta-feira, porque quarta o pessoal se organiza lá no Banco de Sangue. Boa. Tá certo? Tá certo, então. A Inês lá de Santa Bárbara, Inês Antonioli, mandando aqui um bom dia para mim e para você, viu, Jairo? Opa, muito obrigado. Tá certo. Bom, Tata, um abraço. Eu volto logo mais agora dentro do programa do Adriano Barbeiro. Tá certo. E às 11h30? Aqui no nosso On News, aqui da Rádio Azul, contando sempre com a sua participação e o seu prestígio também. Tá certo. Forte abraço, Jairo. Um abraço. Redação On News. Na Azul, a cor da informação.